Olá, meu nome é Paulo Taizon, eu sou médico dermatologista e especialista em restauração capilar. E hoje eu vou falar sobre a quantidade e a qualidade dos enxertos capilares. Também vou demonstrar como é o processo da extração, da retirada e da colocação dos folículos. Primeiramente, o que é a unidade folicular? A unidade folicular é composta pelo fio, pela haste em si, e o processo da fabricação do fio ele é feito pelo bulbo, que é nessa parte. Aqui a gente tem a representação dele cortado ao meio, e a unidade folicular ela pode ser composta por um ou mais fios. O mais comum é que na linha frontal temos mais unidades de um fio. Na parte posterior e lateral temos muitas unidades compostas com dois fios juntos, 3, 4 ou até mais fios. Mas a média de uma área doadora boa é entre 2 a 3 fios. Uma coisa que causa muita confusão é a quantidade de folículos, das unidades foliculares e da quantidade de fios. A quantidade de fios ela é sempre maior, porque quando fazermos uma extração de, por exemplo, 2.000 unidades foliculares inteiras, não necessariamente teremos 2.000 fios. Teremos pelo menos a quantidade de folículos, que é 2.000 no caso exemplificado, vezes 2,3, que daria 4.600 fios. Na internet você vê propagandas falando de até 5.000 folículos, até 4.000 folículos. Só que é muito relativo. Porque, por exemplo, se a gente colocar 1.000 folículos ou 2.000 folículos, é uma diferença de mais de 100%. E se for colocado 1.000, entre aspas, você estaria cumprindo o até. Por isso que é muito importante você perguntar a real quantidade de fios que será colocado no seu caso. As pessoas acreditam que o transplante capilar é como se fosse um leilão ao contrário, que quanto maior o número de folículos, melhor, ou até quanto mais barato é melhor. Isso é muito perigoso, porque você não está considerando a qualidade do enxerto. Ela pode ser estragada, entre aspas, na região da área doadora. Uma extração feita com qualidade é realizada com um punch, sendo feito a incisão de maneira até o fim do enxerto, e o bulbo ele permanece intacto. E aí realizamos a extração do enxerto com a pinça. Uma extração de boa qualidade ela deve ser preservada uma boa área doadora. Ela não pode ser retirada todas as unidades foliculares, porque senão você pode ficar com algumas falhas. A extração de unidades foliculares feitas de maneira correta é realizada através de punches, que são instrumentos cilíndricos nesse formato. Aqui no formato circular tem um diâmetro de 0,9 milímetros. Aqui é o tamanho de um cotonete, para você ver realmente como ele é pequeno e detalhado. A extração ele procede entre 3 a 4 milímetros dessa ponteira. Essa ponteira ela é encaixada no fio, e aqui é como se esse copo é a representação do punch. E ele é feito dessa maneira. Vai se inserir no instrumento circularmente, rapidamente, até 3, 4 milímetros, e havendo a extração do enxerto com a pinça. É muito importante que haja um espaçamento entre as unidades foliculares, porque onde é retirado não nasce outro fio. Aqui é a representação das unidades foliculares e realizamos a extração através daquele punch cilíndrico que é conectado a esse aparelho, que é um motor elétrico. Fazemos a ligação e através de lupas a gente enxerga as unidades foliculares um a um, no ângulo correto e na profundidade mais correta possível. E realizamos a extração delas através de pinças, ou retiramos as unidades foliculares através da pele, retirando toda ela. Quando a extração da unidade folicular realizando de maneira adequada, ela apresenta um tecido envoltório de qualidade, sem transecção dos fios. Conforme vai piorando a qualidade da extração, a transecção do fio
o tecido envoltório ele é pobre e, consequentemente, haverá baixo crescimento capilar. Por isso, a qualidade do crescimento capilar pode ser diferente com a mesma quantidade colocada. Por exemplo, 2.000 unidades foliculares podem ter crescimentos diferentes, devido à qualidade do enxerto capilar. Dois fatores fundamentais no resultado da cirurgia, e que nem o paciente e nem o médico conseguem controlar, é o tamanho da área doadora e a espessura do fio. Quase ninguém te conta, mas a espessura do fio ela é muito importante no resultado final. Aqui temos um aparelho chamado espessímetro, que mede a cada 0,01 milímetros. Vamos medir o tamanho desse fio. Aqui temos 0,07 milímetros, que é uma espessura muito parecida com a minha, entre 0,07 e 0,08 milímetros. O que isso acarreta? Por exemplo, se você tiver um fio fino, por exemplo 0,04 milímetros, você vai precisar o dobro de enxertos de uma pessoa que tem 0,08 milímetros para conseguir dar a mesma cobertura. E a quantidade dos fios ela é finita, por isso que tem que ser usado com a sabedoria. Depois de finalizado a etapa da extração das unidades foliculares da área doadora e retirado todos os enxertos, realizamos os pré-furos. Os pré-furos eles podem ser realizados com agulha ou microlâminas como esta. Depois, com o desenho da área receptora, realizamos os furos de acordo com a angulação desejada e realizamos de acordo com o espaçamento que desejamos. Logicamente, depois de realizar a anestesia local na área. Outra maneira que está se tornando cada vez mais corriqueira é o uso de implanters. Qual que é a diferença? Quando você usa o implanter, o enxerto ele entra dentro do bisel e ela pode ser apertada sem machucar o bulbo. Quando se coloca dessa maneira, ela pode ser inserida diretamente sem a pré-incisão e colocado o enxerto, ou na pré-incisão ele pode ser colocado o enxerto e colocado novamente o folículo. A diferença entre o implanter e a pinça é que a pinça, muitas vezes quando você pega o enxerto, você machuca um pouco o bulbo e ele pode ser perdido dessa maneira. Quando você coloca o implanter, ele é feito mais diretamente e o bulbo é protegido dentro do bisel. E aí quando você aperta, ele solta o folículo, dando um rendimento em cerca de 10 a 15% superior à colocação da pinça, porque depende muito da experiência da equipe que colocará os enxertos capilares. A pinça, por mais experiente que a equipe realize, ela pode ter uma pequena perda, porque às vezes ocorre o pinçamento do bulbo e há uma pequena perda em relação a ele. Por isso que o uso crescente dos implanters é cada vez mais frequente. Depois de finalizado a colocação das unidades foliculares da região receptora, colocamos o curativo somente na área doadora, que é a região posterior. Aqui nessa região receptora deixamos em aberto. E o principal cuidado é não coçar nem cutucar os folículos capilares, tomando o devido cuidado em relação à postura de dormir, devendo colocar principalmente o travesseiro na posição, protegendo a área que for necessário. Agradeço a visualização deste vídeo e espero que tenha esclarecido alguns pontos da qualidade e da quantidade de enxertos e das etapas principais da extração e colocação das unidades foliculares para que você tenha um transplante capilar de sucesso. E lembre-se, cuidar de você é o melhor investimento que você possa fazer. Muito obrigado e um grande abraço.